Então, por meio de 3 rotações sucessivas, nós podemos chegar a uma configuração genérica do corpo rígido em relação a uma dada configuração tomada como padrão. Se o corpo estiver em movimento rotacional, estes ângulos de Euler variarão com o tempo. Ok? Portanto, a velocidade angular instantânea desse corpo rígido deve poder ser representada em termos da taxa de variação de cada um dos ângulos de Euler. A velocidade angular deve depender de como os 3 ângulos de Euler estão instantaneamente mudando com o tempo. Tá bom? Então, o nosso objetivo é obter uma expressão para o vetor velocidade angular em termos dos ângulos de Euler. Se num dado intervalo de tempo infinitesimal dt, o corpo sofre uma rotação infinitesimal, isso em geral envolve uma mudança dos 3 ângulos de Euler, φ, θ e ψ, durante aquele intervalo de tempo. Agora, a velocidade angular, ômega, deve depender linearmente das velocidades angulares associadas a cada ângulo de Euler. Ou seja, ômega deve ser função linear de φ ponto, θ ponto, ψ ponto. Portanto, nós podemos pensar numa maneira de determinar o vetor velocidade angular para facilitar a determinação do ômega em termos dos ângulos de Euler e suas derivadas, da seguinte maneira. O vetor velocidade angular pode ser determinado fazendo o seguinte: somando os vetores velocidade angular associados a rotações em que apenas um ângulo de Euler varia de cada vez. Então, imaginem que θ e ψ sejam fixos e apenas φ varie. A isso corresponde uma velocidade angular que vamos chamar de ômega φ. Então, isso aqui significa que só φ varia no intervalo de tempo infinitesimal dt. Θ e ψ são mantidos constantes. Há uma outra velocidade angular em que agora só θ varia. E, finalmente, uma velocidade angular ômega ψ, que corresponde a uma variação apenas de ψ no intervalo de tempo dt considerado. Somando essas 3 velocidades angulares, nós obtemos a velocidade angular ômega. Ou seja, ômega deve ser a soma de ômega φ com ômega θ com ômega ψ. Então, o que nós vamos tentar fazer é determinar cada uma dessas velocidades angulares separadamente e depois somar os resultados para obter ômega, a velocidade angular do corpo. Eu vou tentar reproduzir aquelas figuras que definem os ângulos de Euler. Então, nós temos o seguinte: x, y, z. O primeiro ângulo de Euler é definido por uma rotação de um ângulo φ em torno do eixo x. Isso leva a novos eixos chamados de xi, eta, zeta, que coincide com z. Então, rotação em torno
de Z. Tá bom? Então isso leva as coordenadas x, y, z nessas coordenadas intermediárias, xi, eta, zeta, e a matriz que faz isso nós chamamos de D. Agora, o segundo estágio na passagem dessa configuração padrão x, y, z para a configuração final, que será chamada de x', y', z'. Agora nós efetuamos uma rotação de θ em torno do novo eixo xi. Então a situação fica a seguinte. Aqui estão os velhos x, y, z. Então a rotação é feita em torno desse eixo aqui. Se essa linha aqui representa o eixo xi, então agora o novo eixo z está aqui. Esse eixo vai ser chamado de zeta'. Este ângulo aqui é θ. Então, uma rotação de θ em torno desse eixo xi, tá bom? De tal modo que, se esta aqui era a posição do eixo eta, ele vem parar aqui em cima. Esse aqui é o eixo eta'. Esse ângulo aqui de elevação é exatamente esse mesmo ângulo θ aqui. Essas três rotações definem os ângulos de Euler. A ideia, então, é determinar ômega pela soma de três velocidades angulares, cada uma correspondendo a uma variação separadamente de um ângulo de Euler, com os outros dois mantidos fixos. Nós temos duas opções aqui. Ou nós representamos as componentes do vetor velocidade angular ao longo dos eixos x, y, z, ou ao longo dos eixos x', y', z'. Tá bom? Eu vou optar aqui por escrever as componentes do vetor velocidade angular ao longo dos eixos do sistema transformado, x', y', z'. Porque vocês vão ver depois que essa costuma ser a expressão mais útil para a velocidade angular. Mas o mesmo raciocínio permite determinar as componentes do vetor velocidade angular ao longo dos eixos originais dessa configuração padrão x, y, z. Tá? Então nós vamos tentar determinar cada velocidade angular dessas em termos de suas componentes ao longo dos eixos x', y', z'. Ou seja, o sistema que nós chamamos de sigma'. Sigma é o sistema cartesiano original, x, y, z, e sigma' é o sistema cartesiano final, que tem coordenadas x', y', z'. Então vamos começar com ômega φ. Vamos relembrar a definição de vetor velocidade angular. Ômega φ, o vetor ômega φ, é igual à taxa de rotação, que é o φ ponto, vezes o unitário ao longo do eixo de rotação. Então eu afirmo para vocês que ômega φ é isso aqui, ó, φ ponto vezes z. Porque a rotação é feita em torno do eixo z. Então a taxa de rotação, em que apenas o ângulo φ varia, é representada por esse vetor velocidade angular. Mas isso aqui, ó, isso quer dizer que ômega φ na base sigma, representado
matricialmente, como matriz coluna, tem essas componentes aqui, ó. 0, 0, φ ponto. As componentes nas direções 1 e 2, ou x e y, são 0, e só a terceira componente é igual a φ ponto. Tá bom? Agora, como é que nós transformamos um vetor expresso na base x, y, z no vetor na base x', y', z'? Pela matriz dos ângulos de Euler, que faz a transformação de sigma para sigma'. Efetuando esse produto, isso vai dar cosseno de psi θ ponto menos seno de psi θ ponto, e esse aqui é 0. E, finalmente, vamos olhar para ômega psi. Como variação só do psi. É uma rotação em torno do eixo zeta', que é o próprio eixo z'. Então, essa velocidade angular aqui, ó, é simplesmente psi ponto z', chapéu. Isso aqui já está na base x', y', z', não precisamos fazer nada. Ou seja, em termos da representação na forma de matriz coluna, ômega psi zeta' tem componente 0, 0, psi ponto. Então, finalmente, a componente na direção x' de ômega é a soma das primeiras componentes de cada um desses ômegas parciais. Então nós temos, por exemplo, ômega x' é igual a... Eu vou escrever a velocidade angular à esquerda. Φ ponto seno de θ seno de psi mais a primeira componente daqui mais a primeira componente de lá, que é 0. Ômega y' é igual componente y daqui mais a componente y daqui mais 0. E a terceira componente é φ ponto cosseno θ mais psi ponto. Então eu vou escrever assim, psi ponto mais φ ponto cosseno de θ. Então, esta é a expressão da velocidade angular em suas componentes ao longo dos eixos fixos no corpo, os eixos x', y', z', em termos dos ângulos de Euler e da taxa de variação instantânea de cada um dos ângulos de Euler. Tá bom? Como eu disse, um raciocínio análogo permite determinar as componentes do vetor velocidade angular ao longo dos eixos x, y, z. Nós não vamos usar esse resultado imediatamente, mas um pouco mais à frente, quando formos falar na formulação lagrangiana da dinâmica do corpo rígido, nós vamos usar esses resultados aqui. Tá?